Olá, meu nome é Alana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale e está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o Dia do Cinema Brasileiro, comemorado em 19 de junho. E para isso, convidamos o professor de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará, doutor em comunicação, escritor, cineasta, curador e crítico Marcelo Iqueda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o cinema brasileiro. Então, professor, sua trajetória transita entre pesquisa acadêmica, a crítica, a curadoria e a realização cinematográfica. Então, como essas diferentes frentes se complementam na tua visão sobre o cinema brasileiro hoje em dia? Olha, eu sempre gosto de dizer assim que a minha trajetória, tudo gira em torno assim de um desejo de compreender o que é um filme, né? De poder ver um filme. Porque o cinema é algo assim muito intuitivo, a gente desde novo, pequeno, começa a ver filmes, e os filmes mais diversos do mundo, possíveis, de vários países, vários estilos. E o meu desejo foi sempre tentar compreender o que é o cinema, o que é um filme, que é algo cada vez mais complexo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, mais o cinema, os filmes continuam sendo um mistério. Então, acho que todas essas atividades, elas meio se complementam, né? Mas eu digo que eu sempre comecei como cinéfilo, esse desejo de ver um filme, entender o que é um filme, e a partir disso eu passei a escrever sobre filmes, passei a também organizar mostras, curadorias, porque eu comecei a ver filmes assim muito raros, né, que poucas pessoas conheciam, e tinha esse desejo de que mais pessoas também pudessem conhecer esses filmes, que pudessem compartilhar o meu espanto em ver filmes assim tão diferentes, tão incríveis e que eram pouco conhecidos, sabe? Então esse gesto na crítica, na curadoria e depois na realização, eu acho que é um prolongamento desse desejo de tentar compreender cada vez mais esse mistério do que é o cinema, do Uhum. que é um filme. E qual a importância assim, simbólica e política hoje em dia do cinema brasileiro no cenário do audiovisual no país atualmente? Olha, essa é uma pergunta complexa, mas eu diria assim que o cinema, como a cultura assim em geral, né? Eu acho que mais do que estéticas, eles falam assim dos nossos modos de ser, né? Então, a partir do cinema, o espectador pode ter acesso a formas diferentes de estar no mundo, né? Então, exatamente no momento em que o mundo, sabe, está cada vez mais avesso à possibilidade das pessoas serem elas mesmas, né? Está cada vez mais avesso às diferenças. Eu acho que o cinema e a cultura são uma parte fundamental desse instrumento mesmo de cidadania, sabe? De fazer a gente compreender de que cada pessoa pode ser ela mesma, que cada um pode ter a sua própria opinião, pode ter a sua orientação sexual, pode ter o time de futebol, pode escolher as suas roupas, as suas cores, sabe? Cada pessoa é diferente, cada pessoa pode pensar e agir da sua própria forma. E eu acho que o cinema brasileiro também está dentro disso, né? Porque o Brasil é um país continental, é um país muito diverso, né? A gente está aqui falando para um público do interior do Rio Grande do Sul. Eu moro em Fortaleza, né? Então, se a gente pensar o norte do Brasil, as culturas amazônicas, ou a cultura gaúcha, o interior, né, do Rio Grande do Sul, né, ou o Nordeste, né, que é muito amplo. Então, são muitos Brasis. Né? Então, acho que o cinema brasileiro nos permite essa possibilidade de mergulhar, né, nas dores e nas delícias, assim, sabe, dos nossos diversos Brasis, e que muitas vezes a gente conhece muito pouco. Eu acho que a Uhum. gente conhece muito pouco o nosso Brasil, e o cinema e a cultura são uma forma da gente conhecer melhor a nossa grande diversidade. Uhum. E tu percebe que essa descentralização da produção audiovisual tem avançado, assim, tipo, tu nota que uma maior participação de regiões historicamente à margem do eixo, tipo, Rio e São Paulo? Como é que tu percebe isso? Olha, eu percebo que sim, ainda que a passos um pouco lentos e tímidos, ainda que a passos mais lentos que o desejado. Mas eu sempre falo que quando eu comecei a estudar cinema, eu também sou formado num curso de cinema. Uhum. Né? Lá nos anos 2000, a gente tinha por volta de 30 filmes brasileiros sendo realizados por ano. Hoje a gente tem 200 longa-metragens, hoje a gente tem mais de 1.000 curtas-metragens. Né? Então, acho que hoje a pluralidade e a diversidade da produção audiovisual brasileira
né, que vem por conta do digital, da transformação do digital, né, vem por conta de editais, editais públicos, né, de fomento à produção no Brasil, né, no Brasil inteiro, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né, que tem princípios de centralização, e também de cursos de formação, né, que hoje tem uma universidade de cinema no Brasil inteiro. Eu lembro que na minha época, em 2000, só tinham cursos de cinema públicos, né, cursos de graduação, né, superiores em cinema públicos, na UNB, em Brasília, na UF, no Rio de Janeiro, em Niterói, e na USP, em São Paulo. Então, só Rio, São Paulo e Brasília. Então, hoje tem cursos de cinema no Brasil inteiro, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, onde eu moro, eu saí do Rio, eu sou nascido do Rio. Me mudei para Fortaleza justamente para dar aula num curso desse, né? Então, Uhum. acho que hoje o cinema brasileiro é muito mais amplo e plural. Agora, eu acho que também poderia ser muito mais. O cinema brasileiro ainda é concentrado nos grandes eixos, né? Nos grandes agentes assim de maior poder político e econômico, o cinema brasileiro ainda é concentrado. Mas se a gente tem alguma esperança, é que há 20 anos atrás era muito mais concentrado do que hoje. Então, imagino que daqui a 20 anos, né, que essa fala vai estar gravada e tal, talvez em 2045, quando alguém acionar uma cápsula do tempo, eu espero que o cinema brasileiro esteja muito mais plural e diverso do que é hoje. Então, tu estava comentando antes que tu sempre gostou de cinema experimental, assim. Então, tu acredita que há hoje um novo movimento ou geração no cinema nacional, como houve ali nos anos 2000, o chamado cinema de garagem? Como é que tu vê isso? Pois é, eu tenho essa expressão, né, cinema de garagem, que eu, junto com o Delany Lima, que é um crítico e curador mineiro, a gente lançou essa expressão ali por volta de 2010, justamente para falar desses movimentos de descentralização, de renovação do cinema brasileiro contemporâneo. Eu acho que de lá para cá, de 2010 para 2025, a gente tem em avanços e retrocessos, né? Porque a gente também teve dois traumas, assim, né? Primeiro do governo Bolsonaro, né? Que era um governo assim contra a cultura, contra a ciência, enfim, e também com a pandemia, né? Então foram dois impactos graves, enfim, com avanços e retrocessos, né? Como o nosso país em geral, mas eu acho que o cinema brasileiro, assim, em geral, ele tem avançado justamente nessa ideia de ser um cinema diverso, assim, acho que para além assim do cinema experimental, eu acho que o que está em jogo são outras formas de fazer, sabe? Para além do modelo assim hegemônico, para além do modelo mais próximo da televisão, da Uhum. publicidade, sabe? Dessa narrativa assim hegemônica. Eu acho que o documentário, os filmes ensaios, né? O experimental, outros filmes narrativos, filmes híbridos, filmes que dialogam também com outras formas artísticas, com as artes visuais, com a dança, com a performance, com o teatro. Enfim, o cinema de garagem é essa ideia de ter um cinema, sabe, cada vez mais plural, com cada vez mais possibilidades em termos de modos de fazer e de ser, que espelhem essa diversidade da nossa própria sociedade, né, do nosso próprio Brasil. E você trabalhou diretamente na Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema. Como tu vê as transformações que a agência sofreu nos últimos anos, assim, de alguns anos e como ela está hoje em dia? Pois é, eu trabalhei de 2002 a 2010, antes de Uhum. vir para a universidade, né, que hoje eu dou aula de cinema na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Mas antes de vir para Fortaleza, entre 2002 e 2010, eu trabalhei na Ancine, na Agência Nacional de Cinema, que é o órgão, né, que cuida da regulação, do fomento, da fiscalização do audiovisual brasileiro. Eu sou formado em economia também, então, tanto que quando eu saí da Ancine, uma das minhas áreas de especialidade na pesquisa acadêmica é justamente mercado e política pública. Eu também venho pesquisando bastante sobre política pública, modelos de financiamento para o audiovisual brasileiro. E vejo assim com muita apreensão assim o papel da Ancine, da política pública. É claro que agora com o governo Lula 3, a gente, né, porque durante o governo Bolsonaro, como eu falava antes, Uhum. a gente teve um grave risco de descontinuidade dessas políticas, né, públicas para o audiovisual, né? Felizmente a Ancine não acabou, a Ancine não foi extinta, ela continuou existindo, né? Mas a gente esperava que no governo Lula as políticas para o audiovisual tivessem um desenvolvimento maior do que elas estão
que elas estão hoje. Né? Teve a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que são instrumentos importantes na descentralização do audiovisual brasileiro, mas a Ancine ainda está travada, assim, ainda está parada. E um ponto também que é fundamental, que a gente avançou pouco nesse governo, em relação à regulação dos streamings, do VOD. É fundamental que existam, que o VOD possa também contribuir para a Condecine, contribuir para o Fundo Setorial do Audiovisual, e que as plataformas de streaming que arrecadam bilhões no Brasil possam também contribuir para o desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual brasileira. Então, é fundamental uma lei que realmente coloque em princípios, né, para essas plataformas que arrecadam bilhões, elas têm que deixar algum pouco, é justo que elas deixem algum pouco, né, pro audiovisual brasileiro. Uhum. Em tempos, né, de newsletter, tu ainda mantém o blog Cine Casulo Filia, se eu não me engano, é assim que pronuncia, desde 2004. Então, como tu avalia essa evolução da crítica de cinema no Brasil desse período até agora? Pois é, eu faço parte de uma geração de críticos que começou a escrever na internet, Uhum. né? Eu comecei a escrever ali por volta de 2000, 2001, num site chamado Claquete, e depois eu abri esse blog chamado Cine Casulofilia em 2004, quer dizer, ele já tem mais de 20 anos, né? Tem aí 20, 25 anos que eu escrevo sobre cinema. E eu acho que essa geração da internet, ela pôde contribuir assim com novos objetos, novas abordagens em relação a uma crítica de cinema mais tradicional. Né? Eu venho aí de uma geração que também de sites como a Contracampo, a Cinética, a revista Interlúdio, e contribuíram assim para uma certa renovação nesse cenário da crítica assim no Brasil. E esse meu blog, meu site, que eu mantenho até hoje, é curioso que ele tem um nome bem antipublicitário, né? Porque a primeira coisa que se faz num site, dizem assim os manuais, é primeiro colocar uma logomarca, né? Um título de fácil assimilação, né? Fácil memorização. Né? Mas aí eu escolhi esse título antipublicitário que as pessoas nem conseguem lembrar direito, né? Que se chama Cine Casulofilia, que é justamente um neologismo, né? Uma palavra inventada que combina as palavras cinefilia, como eu falei aqui no início, né? Eu me apresentei como um cinéfilo, como uma pessoa que gosta de ver filmes, acima de tudo. Eu acho que, sabe, tudo no cinema parte do gosto, do desejo de assistir a um filme, do prazer em assistir a um filme. Então tem essa ideia da cinefilia, e no meio eu coloquei a palavra casulo, né? Porque o meu site tem muito essa abordagem de que o crítico de cinema não precisa ser aquele juiz de valor, sabe? Aquele juiz que decide o que é certo ou errado, que decide a verdade do que é o filme, mas a crítica é, sobretudo, uma conversa, né? Uma conversa do crítico com o leitor. Eu acho que a crítica, sabe, eu sou contra essa ideia essencialista, assim, do que o cinema é, do que um filme é, né? Eu acho que a crítica é justamente esse entremeio, são encontros, né, em que os leitores, os críticos estabelecem com filmes em determinados contextos, né? Então, é uma abordagem, digamos assim, mais fenomenológica da crítica do que essencialista, né? Então, por isso eu acho que essa ideia do casulo e essa expressão cinecasulofilia resumem muito bem assim várias das minhas intenções ao abrir esse site. Era um blog, na época, abrir um blog de cinema, blog era algo assim, blog é uma coisa menor, sabe? É uma coisa assim, blog não é uma coisa séria, séria seria uma revista impressa, um site, mas eu justamente naquela época não tive medo de compreender que lá em 2004, que esses formatos mínimos, né, o blog, os formatos mínimos eram muito adequados a um tipo de abordagem, né, como eu diria assim, mais fenomenológica, mais intimista em relação ao objeto fílmico. Eu estou aí de 20, 25 anos escrevendo, tentando aprender, né, como eu falei desde o começo, tentando desvendar esse mistério do que é um filme, mesmo que muitas vezes fracassando, porque eu acho que isso que me motiva, assim, que um filme continua sendo um mistério. Por mais que você estude, por mais que, né, eu tenho meu doutorado, tenho livros sobre cinema, quando a gente acha que sabe alguma coisa sobre o cinema, que entende o que é o cinema de fato, sempre vem um filme para te puxar o tapete, sempre vem um filme para questionar as suas certezas, para fazer você reavaliar se é isso mesmo
que você pensa. Eu acho que isso que é o mais fascinante de uma arte viva e de um pensamento vivo, é sempre se colocar em crítica, sempre se colocar em questionamento. Será que é isso mesmo? Será que eu estou conseguindo, de fato, compreender quais são as transformações, quais são as questões que esse filme me traz, né? Então, acho que é isso que é fascinante no processo do pensamento, da crítica. Então, Marcelo, para finalizar aqui o nosso bate-papo, se tu pudesse deixar uma mensagem para os jovens cineastas brasileiros nesse Dia do Cinema Brasileiro, qual seria? Olha, a minha mensagem que eu desejo para os jovens cineastas e cineastas tão jovens e jovens que não sejam cineastas e pessoas que não sejam tão jovens é: vejam filmes brasileiros, vejam os filmes e tenham a sua própria opinião sobre eles. Vejam filmes, músicas, espetáculos de dança, obras de teatro, saiam das suas casas, vão para o mundo, dancem, vão a festas, sentem-se em praças, né? Eu acho que o cinema brasileiro, antes de tudo, ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto, compreendido, visto para além das nossas bolhas, porque muitas vezes só quem trabalha com cultura, só quem trabalha com cinema vê determinados filmes. Eu acho fundamental que o cinema brasileiro seja visto por brasileiros. Eu queria também dizer que eu acompanho com muito interesse, eu moro em Fortaleza, um lugar bem distante, mas eu acompanho também com muito interesse o cinema do Rio Grande do Sul, o cinema do interior do Rio Grande do Sul, né? Tem aí a Universidade de Pelotas, a UFPEL, né? A FEVALE, né? Também tem um curso, né, de comunicação que dialoga com cinema, tem várias universidades, tem vários filmes sendo realizados no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então é isso, mergulhem sem medo, assim, mergulhem de peito aberto nessa aventura que é a cultura, que é o cinema brasileiro. Marcelo, muito obrigada pela tua participação e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um grande abraço. Nessa primeira parte do podcast Revista Fevale, conversamos com o professor de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará, doutor em comunicação, escritor, cineasta, curador e crítico, Marcelo Iqueda, sobre o Dia do Cinema Brasileiro. Agora vamos com um recado semanal do Fevale Up com a Brenda dos Santos. Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Oiê, tudo bem? É interessado por jogos e quer ingressar na indústria de games? Então o curso de Jogos e Animação, como alavancar a sua carreira criativa, é para você. A atividade vai iniciar no dia 9 de agosto, das 9h15 da manhã às 5 horas da tarde, de forma online, aqui na Universidade Fevale. Te interessou? Então acesse o site up.fevale.br e realize a sua inscrição. E também siga o Instagram, @FevaleUp. A gente se vê no próximo episódio com mais uma dica da Fevale Up. Tchau! Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Obrigada pelo recado, Brenda. Vamos seguir com o segundo bloco do podcast On para falar sobre a importância e desafios do cinema nacional neste Dia do Cinema Brasileiro. Para isso, convidamos o pesquisador, programador e crítico de cinema, Marcos Mello. Seja muito bem-vindo ao podcast On. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, Marcos, tu tem uma longa carreira ligada ao cinema, passando por diferentes áreas. Pode compartilhar um pouco da sua trajetória até aqui? Certo. Bom, eu comecei a trabalhar assim diretamente com o cinema ainda na década de 90, em 1996, para ser mais específico, quando eu entrei na coordenação de cinema, vídeo e fotografia da Prefeitura de Porto Alegre. A coordenação ligada à Secretaria Municipal da Cultura, né? E eu ingressei através de concurso público, né, na Secretaria de Cultura, então eu sou um funcionário público municipal, né, servidor municipal, e desde então eu sempre trabalhei na coordenação de cinema, vídeo e fotografia, que hoje se chama Coordenação de Cinema e Audiovisual, tá? Nesse cargo, nessa função, eu pude
trabalhar com diversas coisas, né? Eu fui durante muito tempo programador de cinema, programador da sala PF Gastal, lá na usina do gasômetro, que é uma sala de cinema que hoje está fechada, né? E essa sala foi muito importante, assim, em Porto Alegre, no estado, né? Para exibir o cinema brasileiro no momento em que ninguém queria exibir filme brasileiro, né? Isso foi antes, né, da chamada retomada do cinema brasileiro, né, em que havia um sentimento mais um desejo maior das pessoas assistirem filmes brasileiros. Então, a produção era bem menor, né? A gente ainda não tinha a Ancine, que é uma agência reguladora, a gente não tinha uma Secretaria do Audiovisual, né? Que tudo isso foi criado ali no início dos anos 2000. A gente ainda vivia um pouco a ressaca do fim da Embrafilme, né? Que o Fernando Collor de Mello, quando assumiu lá no início dos anos... ele foi eleito em 89, assumiu em 90, né? Ele desmontou completamente toda a estrutura pública de incentivo ao cinema e ao audiovisual. Então, foi um longo processo até reconstruir isso, né? Então, eu fui programador da Sala PF Gastal durante 13 anos, né? Eu participei do processo, né, de inauguração, abertura dela, né? Porque quando eu entrei 3 anos antes dela abrir na secretaria, e também me envolvi muito na criação da Cinemateca Capitólio, né, que foi um longo processo que iniciou lá também no início dos anos 2000 e só foi se concluir em 2015, né? A Cinemateca Capitólio inaugurou em março de 2015, é onde eu trabalho hoje, né? A gente trabalha lá desde há 10 anos, a gente acabou de comemorar 10 anos, né? E a Cinemateca Capitólio é uma sala de cinema também, mas não só, ela também desenvolve atividades na área de preservação, né? Preservação de filmes gaúchos, difusão de filmes gaúchos. O nosso foco é a preservação da história do cinema gaúcho, né? Muita gente não sabe, mas o Rio Grande do Sul já foi o terceiro polo produtor de cinema do Brasil, ficando só atrás de Rio e São Paulo, né? E os filmes mais antigos preservados que chegaram até nós, o filme mais antigo de ficção, Os Óculos do Vovô, que é de 1913, é um fragmento, né, de um filme de ficção, um curta de ficção. Ele foi produzido em Pelotas, em 1913, pelo Francisco Santos, que era um cineasta português que se radicou no Brasil. E o documentário mais antigo é um documentário sobre a inauguração da Catedral de Santa Maria, feito pelo Eduardo Hirtz, também um cineasta alemão radicado em Porto Alegre, né, que filmou essa inauguração. Então, esses dois filmes, né, que são os mais antigos preservados, né, brasileiro, não quer dizer que não tenham sido feitos filmes antes deles, mas todos se perderam, né? Curiosamente, são filmes feitos aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso mostra o quanto o Estado foi importante, é importante, né, para a construção de uma cinematografia brasileira. E quais filmes ou movimentos tu considera fundamentais na história do cinema brasileiro? A gente teve vários movimentos importantes, né? A gente teve um movimento muito importante que é o movimento dos chamados ciclos regionais, ali nos anos 10, 20, né? Que o cinema sai do eixo Rio-São Paulo, né? E várias produtoras começam a produzir em diferentes estados brasileiros. Então, a gente vai ter o ciclo o ciclo do Recife, né? A gente vai ter o nosso ciclo aqui no Rio Grande do Sul. Foram produzidos longas, curtas, documentários. Infelizmente, tudo se perdeu, né? Praticamente tudo se perdeu, sobrou só Os Óculos do Vovô, desses filmes produzidos até o ano de 1930. E sobraram algumas fotografias, alguns registros de jornal, anúncio de jornal chamando para sessões, né? Aí a gente tem o ciclo do Recife, que conseguiu preservar mais filmes. O ciclo mineiro, concentrado na cidade de Cataguases, liderado pelo Humberto Mauro, que até hoje é um dos grandes cineastas da história do cinema brasileiro. Então, esse momento foi muito importante, né? Depois a gente vai ter um outro momento ali nos anos 50, final dos anos 40 e início dos anos 50, que é o movimento da chanchada,
O que eram chanchadas? Eram comédias musicais, né, com cantores, cantoras de rádio, né? A gente ainda não tinha televisão, então pegava essas estrelas do rádio, né? Que era uma mídia muito popular no Brasil naquele momento, não só no Brasil, no mundo todo, né? Mas esses filmes vão usar a popularidade dessas figuras, né? E vão fazer um enorme sucesso de público em todo o Brasil, né? Depois a gente vai ter um outro momento que vai romper com esse cinema, que é um cinema mais popular, que é o cinema novo, que talvez seja o nosso movimento cinematográfico mais importante, porque é um movimento que vai ter repercussão internacional, vai ser premiado em vários festivais fora do Brasil, né? E ele está inserido no que a gente chama de cinema moderno, né? Que é um cinema que vai surgir ali no final dos anos 50, início dos anos 60, que vai romper com aquelas narrativas tradicionais, com início, meio e fim, né? São filmes em que os cineastas se permitem experimentar mais, né, as possibilidades da linguagem cinematográfica, e também, né, o nosso cinema novo ele vai ter uma característica muito particular, que ele vai dar um espaço muito grande para as questões sociais, né? Representar, né, esse apartheid social que existe no Brasil, né? A miséria extrema do Brasil, tanto nas favelas, né, brasileiras, né, quanto no sertão nordestino, né, e então vai revelar para o público uma realidade muito dura vivida pela maior parte da população brasileira. E esses filmes vão ter muita repercussão, né? Nomes como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirschman, Joaquim Pedro de Andrade, né, Walter Lima Júnior, também vão adaptar obras importantes da literatura brasileira, né? Um dos grandes títulos do cinema novo é o Vidas Secas, né, que é uma adaptação sensacional do livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Então, é um cinema que vai se interessar muito pelo que a gente chama de Brasil profundo, né? E pelas questões das desigualdades sociais no Brasil, né? Eu acho que seriam os movimentos mais importantes, né? E que a gente poderia destacar, né? A gente tem outros também que acho que a gente pode citar, como a Porno Chanchada, que eram comédias eróticas que fizeram muito sucesso nos anos 70, né? E depois o cinema da retomada, né? Que começa ali em meados da década de 90, depois de anos em que a produção vai acabar completamente, nos anos Collor, mas ela começa a ser retomada de uma forma meio tímida ali em meados da década de 90, e vai se consolidar com a criação desses novos órgãos de apoio e fomento ao cinema brasileiro, né? E aí a gente vai chegar, por exemplo, num ano como o de 2025, que é um ano extraordinário para o cinema brasileiro em termos de reconhecimento internacional, né? Pela primeira vez a gente conquista um Oscar de melhor filme estrangeiro, que é um prêmio para além ignorando, né, as questões artísticas do prêmio, que muita gente reconhece que é um prêmio que não se preocupa exclusivamente com as questões artísticas, mas é um prêmio que dá grande visibilidade a qualquer cinematografia e a qualquer cineasta que recebe esse prêmio, né? E o fato do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, ter conquistado esse prêmio, né? Ter apresentado para o mundo de uma forma muito clara, assim, o que foi a ditadura militar no Brasil, né? O quanto a ditadura militar acabou com famílias inteiras, né? A violência toda do governo militar, né? E é um filme que chega também num momento muito oportuno, logo após a gente praticamente sofrer um outro golpe militar, né? Em 2022. Então, a gente está vivendo um momento muito bom, né? Agora, em maio também, outro filme brasileiro teve muito destaque, que é O Agente Secreto, que ainda não estreou, do Kleber Mendonça Filho, que é um cineasta lá de Pernambuco. Ele ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes, que é um dos prêmios mais importantes, né, do cinema mundial, talvez o prêmio que mais cobiçado pelos cineastas que têm ambições artísticas, né, autorais, e também ganhou o melhor ator para o Wagner Moura, né, assim, consagrando, né, a carreira internacional do Wagner, que é um ator que
começou carreira no Brasil, mas fazia 10 anos que ele não fazia filmes no Brasil. Ele é muito requisitado hoje fora do Brasil, né? Vive em Los Angeles, faz séries, faz filmes de ficção, grandes produções. E agora ele ganha esse prêmio que, de uma certa forma, pode inclusive ajudar a pavimentar uma indicação dele ao Oscar de melhor ator no ano que vem, a indicação ao Globo de Ouro, né? Seguindo o mesmo caminho que a Fernanda Torres seguiu com o Ainda Estou Aqui, né? Então é um momento muito bom para o cinema brasileiro, né? A gente está com um sucesso enorme de público agora, que é O Homem com H, né? Que é uma cinebiografia sobre a vida do Ney Matogrosso, né? Que está fazendo um sucesso enorme. A gente tem relatos que as pessoas aplaudem no final do filme, né? Mesmo não estando os atores, os diretores presentes, o diretor, né, o Filho presente, porque é um filme que está mobilizando muito as pessoas, comovendo muito as pessoas, né? Inclusive o público mais jovem, que não conheceu o Ney jovem, né? O Ney dos Secos e Molhados. E aí é apresentado para essa história, né? Desse artista incrível que a gente tem. E o público está respondendo muito bem. Então a gente tem público que foi jovem à época que o Ney era jovem, né? Ali nos anos 70. E um público que tem a idade do Ney nos anos 70, né? Que o Ney tinha nos anos 70 e que está correndo assim em massa para o cinema, vendo o filme mais de uma vez. Então isso mostra que a gente está vivendo um momento muito bom para o cinema brasileiro. E como o acesso à memória audiovisual influencia a formação da identidade cultural do nosso país e coletiva? Isso é fundamental, né? Na verdade, porque a memória do cinema, né, e quando a gente fala em preservação de filmes, a gente fala em preservar, né, as imagens, as nossas imagens, as imagens que registram a nossa história, né? E não só a nossa grande história, né, mas também a nossa história pequena, cotidiana, né? A gente recuperou na Cinemateca Capitólio há 2 anos um curta-metragem chamado Crônica de um Rio, né? Do Antônio Carlos Textor, é um filme de 1985, né? Ele tem 40 anos, né, esse filme, e ele faz um registro sobre o Guaíba, é um ensaio poético sobre o Rio Guaíba. E ele mostra uma cidade, um rio que não existe mais, né, como ele existia naquela época, especialmente depois da enchente do ano passado, né? Então ele é um documento histórico, né, de um rio Guaíba que não existe mais, né? Ele segue existindo, mas ele não é mais o mesmo, né? Inclusive, e ele registra, por exemplo, né, uma festa muito tradicional que a gente tem, que é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, em 2 de fevereiro, que ainda na década de 80 a procissão ela acontecia no rio, em barcos, né? E isso parou de acontecer por questões de segurança, porque os barcos que seguiam no cortejo, eles eram colocavam muita gente nos barcos e aí corria o risco de naufrágio e tal, então essa procissão foi proibida, mas o Textor preservou essas imagens ele registrou uma dessas procissões, são imagens lindas, assim, do Guaíba, né, invadido por barcos coloridos, lotados de pessoas, né, uma celebração, assim, da fé, né, que junta uma fé católica com o culto a Iemanjá, né, nessa mesma data, né? Então são imagens muito bonitas, né? Assim como um filme dos anos 50, né, que pode não ser um filme histórico, pode ser uma comédia, pode ser um drama policial, ele mostra como eram as cidades naquele momento, né? A gente não pode esquecer que a televisão só vai existir a partir ali começa a ficar popular a partir de meados dos anos 60, né? Até no início dos anos 70, era uma minoria de pessoas que tinham televisão em casa, né? Então, a maneira que as pessoas mais tinham para se informar e ter acesso às imagens, imagens em movimento, era indo ao cinema. Porque os cinemas, eles exibiam também, antes do filme principal, eles exibiam cinejornais, né? Porto Alegre, inclusive, tinha uma das maiores produtoras de cinejornais do Brasil, a Leopold Som. Então, as pessoas iam ao cinema não só para ver um filme e se entreter, mas também para ver o que acontecia no mundo, né? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né,
que foi um fato histórico que mobilizou aí, né, o século XX, a questão do avanço das tropas nazistas sobre a Europa, né? Isso tudo, os públicos do mundo inteiro assistiram através de cinejornais, né? Era rádio, jornal e os cinejornais. Então, preservar essas imagens é muito importante porque elas registram a nossa história, né? E então, se a gente tem um filme dos anos 60 aqui de Porto Alegre preservado, que ele mostra imagens muito rápidas, sei lá, da Rua da Praia, por exemplo, né? Ou do Cais do Porto, essas imagens serão imagens únicas, elas vão mostrar uma cidade que não existe mais, uma maneira que as pessoas tinham de se vestir, os carros, né? Então, o filme já há muito tempo ele é tratado, inclusive pela pelos historiadores, pelos pesquisadores, né, como um documento histórico, né, como uma fonte de pesquisa, como um documento histórico, assim como são os jornais, as fotografias, os livros, né? Então, preservar o nosso cinema é fundamental. E, nesse sentido, é muito importante que Porto Alegre, né, conseguiu criar uma cinemateca focada na preservação do cinema feito aqui no estado, né? E está aí já há 10 anos nessa luta para preservar as nossas imagens, os nossos filmes. E como tu comentou, a importância desses projetos de restauração de filmes, quais também são os desafios enfrentados nesse processo? O maior desafio é que ainda a gente ainda não tem uma consciência, né, tão espalhada quanto deveria ser da importância da preservação, né? Porque preservar os filmes é caro, né? As pessoas que fazem filmes, pela dificuldade que é fazer um filme no Brasil, elas são sempre preocupadas em produzir o próximo filme, né? E aí a gente acaba descuidando, né, de manter os nossos filmes produzidos há algum tempo, né, em condições de continuarem a ser exibidos. A gente teve um exemplo agora recente que é muito significativo, né, a premiação da Fernanda Torres, né, no Globo de Ouro, ela ganhou o prêmio de melhor atriz e depois ela foi indicada ao Oscar, despertou um enorme interesse pelos filmes que a Fernanda fez antes, né, nos anos 80, nos anos 90, né, e quase todos esses filmes não estão disponíveis para visualização hoje em boas condições. Então, uma sala de cinema na Europa ou nos Estados Unidos que queira fazer uma retrospectiva de filmes da Fernanda, uma retrospectiva completa dos filmes dela, não conseguiria fazer isso hoje, porque os filmes não estão em condições de serem exibidos, eles precisam passar por uma restauração, né? Alguns já começam a passar por esse processo, inclusive a gente está em cartaz agora no Brasil todo, o Saneamento Básico, né, do Jorge Furtado, que é um filme que a Fernanda Torres fez aqui no Rio Grande do Sul, em 2002, 2003, e o filme foi recuperado agora em digital, né, em padrão 4K, porque isso é outra questão, hoje a gente não tem mais projeção em película, em 35mm nas salas, então os filmes precisam ser restaurados digitalmente, e aí tu cria uma matriz digital, né, que tu vai conseguir exibir nessas salas de shopping, nesses cinemas do mundo todo, assim, né? E porque a película hoje quase ninguém mais exibe os filmes em película, né? E os filmes, por exemplo, que a Fernanda fez nos anos 80, eles não estão em condições de ser exibidos nem em película e ainda não tem uma cópia digital em alta definição para ir para o streaming, para ganhar retrospectivas fora do Brasil e mesmo no Brasil. Então a gente tem muito trabalho a fazer, né? Felizmente, né, eu acho que toda essa visibilidade internacional que o filme teve, e esse desejo, né, de conhecer mais o trabalho da Fernanda Torres, já fez com que alguns filmes fossem restaurados, né? Então a gente já tem alguns filmes importantes dela, né, que ganharam essa restauração digital, né? Terra Estrangeira, também do Walter Salles, que é um filme de 95, o Saneamento Básico, que eu citei, eu vi que entrou na Netflix esses dias o Casa de Areia, que é um filme que ela fez com a mãe dela, com a Fernanda Torres, né? Então, aos poucos, os filmes começam a ser recuperados para poder voltar a circular, né?
E a gente comentou sobre o sucesso de Ainda Estou Aqui, ganhando destaque internacional. E, na tua opinião, o cinema brasileiro está de fato conquistando mais reconhecimento fora do país? E quais são os maiores desafios para as nossas produções terem mais visibilidade nesse cenário global? Eu acho que os filmes estão conquistando muita visibilidade internacional, né? A gente também foi premiado no festival em Berlim esse ano, né? Com o filme O Último Azul, que também é lá de Pernambuco, do Recife, né? Filme com Rodrigo Santoro e a Denise Weinberg. Ele era considerado pela imprensa o favorito para ganhar o prêmio principal de Berlim, que é o segundo festival de cinema mais importante do mundo, né? O Brasil já foi premiado várias vezes nesse festival, né? O Walter Salles mesmo, né, ganhou o prêmio de melhor filme com o Central do Brasil lá em Berlim, ganhou melhor atriz, Fernanda Torres, e já ganhamos, né, o Urso de Ouro outras vezes, né, que é o nome do prêmio. O que acontece, né? Por que os festivais internacionais vão se interessar por uma cinematografia X? Porque ela produz filmes de qualidade em grande quantidade, né? Então, isso é fundamental para que o mercado internacional se interesse pelos nossos filmes. A gente tem que produzir em grande quantidade, porque é da quantidade e da regularidade da produção que vai sair a qualidade, né? É muito mais fácil tu ter um filme maravilhoso se tu produz 100 filmes por ano do que se tu produz 50, né? E quanto mais tu produzir, mais chance de ter filmes maravilhosos. Isso é uma coisa matemática, né? Então, assim, e o que a gente precisa para aumentar essa produção, né? A gente precisa de incentivo, né? De incentivo do Estado, né? Porque a gente sabe que no Brasil, se não é o Estado que põe dinheiro na produção cultural, a iniciativa privada não se interessa pela produção cultural. E quando ela se interessa, ela quer ter incentivo fiscal, né? E o incentivo fiscal acaba sendo também dinheiro público, né? Então, o dinheiro público ele é fundamental para fomentar a produção de cinema, para aumentar essa produção. Então, a gente precisa ter, né, linhas de financiamento, né, para a nossa produção de cinema, né? Assim como precisa ter para a nossa produção de teatro, para a nossa produção de música, para a nossa produção de literatura, né? Como outros setores produtivos têm. O agro tem incentivos que, perto do que o cinema recebe, são ínfimos, né? E outros setores produtivos, né? E já está provado que o cinema é um dos setores que mais consegue dar retorno ao dinheiro investido, né? Se sabe que para R$ 1 de incentivo público que um filme recebe, ele se transforma em R$ 3, né? Porque movimenta toda uma cadeia produtiva, né? Tu vai empregar pessoas, tu vai alocar equipamento, tu vai alocar transporte, tu vai alocar iluminação, tu vai precisar de hospedagem. As equipes de um filme são grandes, né? Um longa normalmente emprega 200 pessoas, e aí tem a pré-produção, a pós-produção, que vai empregar outras pessoas. Então, é muita gente trabalhando, né? Um setor que emprega muita gente, né? E quanto mais aquecido ele for, mais pessoas ele vai empregar. E mais bons filmes ele irá produzir e, por consequência, mais visibilidade internacional esses filmes terão, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre de olho nisso, assim. Espero que os nossos governantes, para além das questões ideológicas, eles consigam se dar conta, né, de que o investimento em cultura é importante e retorna economicamente para o Brasil, né? Infelizmente, a gente passou ali os 4 anos do governo Bolsonaro que foi contra a cultura direto, né? Assim, tipo, por exemplo, o Wagner Moura era tipo, inimigo número 1 do Bolsonaro, né? Em função do filme Marighella, que ele dirigiu. E agora você vê o Wagner consagrado no Festival de Cannes, né? Ganhando um prêmio super importante, de um filme que foi produzido, né, depois que terminou esse governo que só atacava a cultura, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa mentalidade, né? Assim, de perceber que para o Brasil ser um país reconhecido
internacionalmente na sua produção cultural, o governo precisa investir nisso, né? E eu não falo só do governo federal, falo também dos governos estaduais, né? Esses 2 prêmios mais importantes que o cinema brasileiro ganhou esse ano foram lá do estado de Pernambuco, que é o estado que mais investe em produção de cinema fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, não é à toa que esses prêmios vieram, né? E para finalizar agora, Marcos, qual mensagem tu gostaria de dar nesse dia do cinema brasileiro e qual filme tu recomenda para que todos possam apreciar o nosso cinema nacional? Nossa, é difícil, tem muito filme, né? Eu recomendaria, assim, para quem ainda não viu, né, que vá ao cinema ver O Homem com H, que é um filme que as pessoas estão realmente adorando, assim. Tem gente que aplaude na metade do filme, tem gente que aplaude de pé no final, porque é um filme que conta essa história do Ney de uma forma muito cativante, assim, né? Então é um filme que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, né, de assistir, né? E outro, né, já que tá na Netflix e também tá em cartaz dos cinemas, e aí para puxar a brasa para o nosso assado aqui do Rio Grande do Sul, é o Saneamento Básico, o filme, né? Com a Fernanda Torres, né? Ele acabou de entrar na Netflix, uma cópia restaurada, linda. É uma comédia deliciosa, né? E que tem a ver com o que a gente está falando. Ele fala sobre a importância da cultura, assim. Ele conta a história de uma pequena comunidade, né? Que tem problema de saneamento básico, né? E aí o prefeito só tem uma rubrica lá para resolver esse problema, que é uma rubrica que eles têm que fazer um filme, né? Então, o que eles resolvem, esse grupo de pessoas da cidade? Eles resolvem pegar esse dinheiro, fazer um filme muito simples, né? E consertar a fossa. Só que essas pessoas acabam se apaixonando pela coisa do filme, né? Pela arte do cinema. E aí elas querem colocar mais dinheiro no filme. Elas acham que é mais importante fazer um filme legal do que resolver o problema do saneamento básico. Então, assim, fala muito desse amor, desse fascínio, do quanto o cinema pode mudar a vida das pessoas, né? E é isso, o filme está aí, está em cartaz em várias salas em Porto Alegre, né? E também na Netflix, então é relativamente fácil de ser acessado. Então, Marcos, agradeço muito a tua participação aqui no podcast ON. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente te agradece, muito obrigado. Bom trabalho. Neste episódio do podcast ON, conversamos sobre o Dia do Cinema Brasileiro com o professor de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará e doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, Marcelo Iqueda. E agora, conversamos sobre a importância e desafios do cinema nacional com o pesquisador, programador e crítico de cinema Marcos Mello. O podcast ON é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston, Revista Fevale, ao YouTube e Spotify também. A produção é das minhas colegas Brena dos Santos, Lana Maldaner, Laura Stum, Liz Cardoso, Natália Rudner e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Reinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!